Olá pessoal, eu sou o Carco e vou resolver mais um problema para vocês. O gráfico representa como varia o comprimento L de duas barras homogêneas A e B em função da temperatura, sendo A 0 graus Celsius, L2 é igual a 2L1. Então A e B está aqui, ó, A e B. Tá? Então veja que a 0 graus Celsius, L2, tá? L2, que é referente a B, tá vendo? L2 é igual a 2 vezes L1, que é L1 é referente ao A, certo? Essas barras devem ser dispostas verticalmente de modo que uma plataforma P apoiada sobre elas permaneça sempre na horizontal, para qualquer temperatura θ maior que 0 graus Celsius. Então tem uma plataforma P aqui, né? Pode ser até uma ponte, né? Uma ponte com duas colunas que sustentam essa ponte, só que as colunas têm tamanhos diferentes, tá? A princípio a gente não percebe muito a relevância disso, mas lembra que ΔL, né, a variação do comprimento na dilatação térmica depende do comprimento inicial, do coeficiente de dilatação e da variação da temperatura, certo? Então, se essas duas barras, tá, que vão sofrer a mesma variação da temperatura, tiverem o mesmo coeficiente de dilatação, elas vão ter diferentes variações de comprimento. Por quê? Porque a variação de comprimento também depende do comprimento inicial. Então, a barra maior, quando for aquecida, da mesma forma que a barra menor, ela vai se dilatar mais do que a barra menor. E daí essa plataforma vai deixar de ficar na horizontal, ela vai inclinar mais, entendeu? Então, para essa barra aqui e essa barra aqui variarem de tal forma que a plataforma continue na horizontal, elas vão ter que ter coeficiente de dilatação diferentes entre si, tá? Porque o comprimento inicial das duas é diferente. Se o coeficiente de dilatação e a variação da temperatura forem iguais, a variação do comprimento vai ser diferente por causa do comprimento inicial de cada uma delas, certo? Então, por isso que tem que ter o coeficiente de dilatação diferente um do outro, tá? Só que aqui no gráfico, quando a gente olha aqui, a gente vê que o comprimento, em função da temperatura, né? Então, vai ter a barra A, ou a coluna A e a coluna B, tá? Elas têm a mesma inclinação, ó. Elas têm o mesmo coeficiente, tá? Ó, esse aqui é o φB e esse aqui é o φA. Então a gente pode perceber aqui que o ângulo de A, né? O ângulo aqui pelo gráfico de A com a horizontal é igual ao ângulo de B. E, né, aqui a gente tira o quê? Que o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vai ser ΔL sobre Δθ. Esse ΔL sobre Δθ é a tangente desse ângulo aqui, ó. Então, como a tangente desse ângulo é exatamente igual, veja a variação, né? Ó, a variação ΔL e aqui, né? Δθ. E aqui, ó, ΔL, Δθ. Então, ΔL, Δθ. Então, como o ângulo é exatamente igual, tá? A tangente vai ser igual. Então, o comprimento inicial de A vezes o coeficiente angular de A vai ter que ser o coeficiente angular. O coeficiente de dilatação de A vai ter que ser igual ao comprimento inicial de B vezes o coeficiente de dilatação de B. Tá? Então, é isso que a gente vai ter que observar no que está dizendo aqui no problema. Então, diz assim, ó, essas barras devem ser dispostas verticalmente, de modo que a plataforma P, apoiada sobre elas, permaneça sempre na horizontal, para qualquer temperatura θ maior que zero, porque essa disposição é a 0 graus Celsius. Então, quando a temperatura subir, ela vai ter que continuar na horizontal. Determine a relação entre os coeficientes de dilatação linear de ∆A e ∆B das barras. Então, olha só, é exatamente daqui que eu vou tirar, tá? Como eu falei, o comprimento inicial da barra A vezes o coeficiente de dilatação da barra A vai ser ΔL sobre Δθ.
e o coeficiente, não, e o comprimento inicial da barra B vezes o coeficiente de dilatação da barra B vai ter que ser ΔL sobre Δθ. Então, se a barra A subir 10 centímetros, a barra B vai ter que subir 10 centímetros. Ou seja, o ΔL das duas barras vai ter que ser igual. Quando a temperatura que está do ambiente aqui variar igual. Então, a variação de comprimento das duas barras tem que ser igual e a variação da temperatura nas duas barras tem que ser igual. Então, isso daqui vai ser igual a isso aqui. Então, vai ficar assim, ó, comprimento inicial de A vezes coeficiente de dilatação de A vai ser igual ao coeficiente, comprimento inicial de B vezes o coeficiente de dilatação de B. E a relação entre os coeficientes vai ser alfa A sobre alfa B. Tá? Então, alfa A, passo o alfa B para cá dividindo. Então, do outro lado vai ficar o comprimento inicial de B sobre comprimento inicial de A. E essa é a relação entre os coeficientes de dilatação das duas barras. Tá? Só que daí tem um detalhe. Ele me informou aqui no começo do problema que o comprimento inicial de A, que é L1, tá? E o comprimento inicial de B, que é L2, tem uma relação entre elas. Ó. L2 é igual a 2 vezes L1. Né? Ou seja, esse aqui é o comprimento inicial de B, e aqui é o comprimento inicial de A. Então, o comprimento inicial de B é igual a 2 vezes o comprimento inicial de A. Então, vai ficar assim, ó, alfa A sobre alfa B vai ser igual a quê? Tá? Essa aqui é 2L1 sobre L1. Simplifica L1 com L1. E alfa A sobre alfa B vai ser igual a 2. Tá? Ou seja, na verdade eu ainda posso ajeitar melhor. Posso dizer que alfa A, tá, é igual a 2 vezes alfa B. Aqui, ó. Essa é a relação entre os dois coeficientes de dilatação. Então, a barra A vai ter que se dilatar, ela vai ter que ter o coeficiente de dilatação o dobro da barra B. Tá? A barra B é maior e a barra A é menor. Então, pelo fato da barra A ser menor, o coeficiente de dilatação dela vai ter que ser o dobro da barra B. Tá? Assim como o comprimento inicial da barra B é o dobro do comprimento inicial da barra A, então o coeficiente de dilatação da barra A vai ter que ser o dobro do coeficiente de dilatação da barra B. Certo? É o que está aqui. Ó. Olha bem aqui. Ó. Tá? L2, que é a da barra B, é o dobro da L1, que é da barra A. Então, o coeficiente da barra A vai ter que ser o dobro do coeficiente da barra B. Tá? O coeficiente de dilatação. E aqui a letra B diz assim, qual o valor do desnível X entre as bases de apoio das duas barras em função dos comprimentos iniciais L1 e L2? Então, veja só. Essas barras aqui, tendo dilatado ou não, elas vão ter sempre essa mesma diferença aqui de comprimento. Tá? Porque quando essa daqui aumentar, por exemplo, 1 centímetro, essa daqui, para ficar o P na horizontal, vai ter que aumentar 1 centímetro também. Então, essa daqui com 1 centímetro a mais, menos essa daqui com 1 centímetro a mais, vai continuar sendo X. E quanto que é o X? Então, essa pergunta ela é até bem simples, porque olha só, aqui no começo do problema, ele diz que L2 é igual a 2 vezes L1. Tá? L2 é igual a 2 vezes L1. E lembrando que L2 é o quê? Os cachorros lá estão... L2 é o quê? É o comprimento inicial da barra B, vai ser 2 vezes o comprimento inicial da barra A. Tá? E ele quer saber o seguinte, ele quer saber X, o desnível entre as duas barras. Mas o que é X? É o comprimento da barra B menos o comprimento da barra A. Então, comprimento inicial da barra B menos o comprimento inicial da barra A é o X. Então, o X vai ser o quê? Comprimento inicial da barra B é o L2, que é 2 vezes L1. Então, 2L1 menos o comprimento inicial da barra A, que é L1.
que a gente tira do gráfico, está aqui, ó. L1, comprimento inicial da barra A, e L2, comprimento inicial da barra B. Isso daqui é o quê? 2L1 menos L1 é L1. Tá? Essa pergunta aqui é bem simplesinha. Não precisava ter explicado tudo isso aqui, mas eu expliquei para a gente entender bem isso aqui, ó. Tá? Que quando as duas dilatarem, elas vão dilatar o mesmo ΔL. E a diferença entre as barras dilatado ou não dilatado sempre vai ser esse x inicial. E esse x inicial vai ser o quê? Vai ser o comprimento da barra B menos o comprimento da barra A. Só que o comprimento da barra B é o dobro da barra A. Então, 2L1 menos L1 é L1, que é o que está aqui. Tá bom? Então, veja só, se você ficou com alguma dúvida sobre isso aqui, pergunte. Né? Assista de novo o vídeo, leia de novo o problema. Tá? O problema está aqui, você pare o vídeo lá no começo, leia o problema, interprete tudo que está escrito aqui. Se tiver dúvida sobre alguma interpretação, se você não entender alguma coisa, posta nos comentários do vídeo que eu posso responder, posso te ajudar, posso explicar com outras palavras, posso te ajudar a entender o sentido do que está escrito aqui, tá bom? Dá um joinha no vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com mais pessoas, tá bom? É isso aí e até a próxima.